Se alguém cair, vocês voltam, tá? Que eu vou liberando aqui para vocês. Então, quando eu fui contratada nessa clínica médica, foi por pura indicação. Eu não imaginei que eu poderia ser contratada, ou pelo menos levar um currículo numa clínica médica. Isso não era uma opção para mim. Então, foi por indicação, e eu estou lá até hoje, estou lá há 11 anos. Então, quando eu cheguei nessa clínica, que realmente eu entendi o quanto a limpeza de pele tem potencial. Porque ela é uma médica, eu sei que não são todos os médicos, ela é uma médica dermatologista que acredita na limpeza de pele, e o resultado dos pacientes adolescentes que vão até ela, eles dependem muito da limpeza de pele, porque é através da limpeza de pele que a gente consegue realmente melhorar, otimizar o quadro dos nossos pacientes. Então, mesmo o paciente de Roacutan, que hoje eu faço muita limpeza de pele em paciente de Roacutan, mesmo esses pacientes, eles precisam da limpeza de pele para melhorar. Então, a limpeza de pele para a gente na clínica é quase uma questão cultural. E aí, o que mudou? Hoje, eu sou esteticista. Dentro dessa clínica, eu trabalho com 17 tecnologias e eu dou treinamento dessas 17 tecnologias. Então, eu trabalho com laser fotona, ultrassom microfocado, ultraforma Eliftera, trabalho com laser Lavian, eu trabalho com todas as tecnologias que vocês imaginarem. Radiofrequência, a gente tem 3 tecnologias. Então, tratamento facial, corporal, avaliação para preenchedores, botox, tudo isso faz parte do meu dia a dia. E eu fui fazendo tudo isso, aprendendo, né? Nesses 11 anos de clínica, eu fui aprendendo. Hoje eu tenho uma equipe, então eu sou esteticista-chefe de mais 3 esteticistas, nós somos em 4 esteticistas. Cada esteticista hoje faz, em média, 50 limpezas de pele por mês, fora tudo o que a gente faz na clínica em relação a procedimento, e é essa visão da limpeza de pele que eu quero trazer para vocês, tá? O que me motivou a estar aqui e dar essa aula? Eu estava conversando com uma de vocês, não sei se ela está aqui, se tiver, sinaliza para mim. Ela falou assim, Fran, eu vou me abrir com você. E ela falou que faz limpeza de pele há 1 ano, e ela comprou um kit de limpeza de pele, e esse kit de limpeza de pele, ela foi para um outro... Ah lá, ela está aqui. Todos vocês estão aqui recebendo essa aula por causa da Thalita. Ela falou que comprou um kit de limpeza de pele e quando ela foi fazer um curso específico, ela foi fazer um outro curso, a pessoa falou que aquele kit que ela tinha não era o kit ideal para que ela atendesse todos os pacientes dela. E isso gerou muita insegurança, eu tenho certeza que sim. Deixa eu ver o que ela está falando. Isso gerou muita insegurança. Então, assim, gente, recém-formada, a gente é insegura no começo, é natural. E aí, quando você consegue comprar os seus produtos, eu me sinto nesse lugar, porque eu já estive nesse lugar. E aí, quando você consegue comprar os seus produtos, vem uma pessoa e fala que não dá para ser aquele kit, que precisa ser outro kit, vocês nunca vão me ver trabalhando ou mostrando no Instagram uma única marca. Por exemplo, porque fizeram isso comigo na faculdade, não sei se fizeram com vocês. Eu só usava Adicus na faculdade. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu ia fazer limpeza de pele, eu achava que eu só podia dar resultado para o meu paciente com Adicus. Sendo que, na verdade, o que a gente precisa para fazer uma boa limpeza de pele? Além de técnica, a gente precisa, pensando em produto, um sabonete, um esfoliante, um emoliente, o vapor de ozônio, a máscara, e uma máscara calmante ou uma pomada com ação anti-inflamatória. Depois disso aqui, o resto é firula. Concorda? Fran, mas você está falando que eu não posso ter 20 máscaras? Eu estou falando que você pode ter o que você quiser. Mas você não depende de 20 máscaras para fazer um bom trabalho. Então, é isso que eu preciso que vocês compreendam, é isso que eu preciso que vocês entendam. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, Fran, tá, mas e se o meu paciente tem rosácea? Se você tem raciocínio clínico suficiente para entender o que vai mudar de uma pele normal como a minha e como a sua para um paciente que tem rosácea? Sensibilidade. Então, tanto o paciente com rosácea, quanto o paciente que está usando ácido, quanto o paciente de Roacutan, eles têm que está tomando Roacutan, eles têm uma condição muito específica, que é sensibilidade.
Perfeito. Entendemos que é sensibilidade. Se é sensibilidade, eu posso ficar usando nesse paciente muito esfoliante? O que vai determinar? Você pode até usar o esfoliante, mas onde na nossa pele que o paciente tolera? Aonde a nossa pele ela não é tão fina? Região de nariz. Então, vocês concordam comigo que você pode usar o mesmo esfoliante em qualquer tipo de pele? O que vai mudar? O peso da sua mão. Então, se eu estou com uma pele grossa, com muito poro, muita oleosidade, eu vou passar o esfoliante com a mão um pouquinho mais pesada. Se eu estou fazendo a esfoliação no meu paciente de rosácea, de Roacutan, às vezes eu não vou usar, e se eu for usar, eu vou usar ele mais diluído, eu vou usar ele com uma pressão um pouquinho mais confortável. Então, vocês entendem que a gente consegue manobrar desde que a gente entenda qual é o paciente, quem é o paciente que a gente está atendendo. Então, o que é muito importante que vocês saibam? Anota isso. Quando o nosso paciente, eu vejo também uma ansiedade de vocês, no sentido de, Fran, o meu paciente está com acne. Já aconteceu com vocês? O paciente está com muita acne, e aí você faz a sua avaliação para ele e fala assim, fulano, você veio para mim com muita acne, e eu preciso entender o que você está passando na sua pele. Só que às vezes o que ele fala, você não relaciona com nada. Você não entende se aquilo é um ácido, se aquilo é um sabonete. Então, é importante a gente conhecer todos os cosméticos. Isso é muito importante. Tá. E aí você vai falar, tá, mas como que está a sua alimentação? Se é um adolescente, naturalmente ele vai falar que a alimentação não está boa. Ele vai falar que ele está comendo muito chocolate, que provavelmente aquela acne é por conta de alguma coisa que ele comeu. Mas se a gente entende que acne é uma doença da unidade pilosebácea e que tudo que a gente faz, como alimentação, fator estresse, cosmético, né? Gente, cosmético também, muito difícil, um cosmético realmente da acne. Todos esses, não sei se uma de vocês aqui trata o paciente dessa forma ou avalia o paciente dessa forma, mas quando a gente fala que é acne cosmético ou estresse, tudo que é fator externo, são fatores de piora, mas não quer dizer que o quadro de acne é por conta disso. Então, essa explicação ela é muito superficial. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então, assim, acne é doença independente, eu querendo, você querendo. O paciente ele tem uma doença que é genética, muitas vezes genética, e ela vai desencadear por fatores de piora, que pode ser fator hormonal, e aí entra todas aquelas questões que são internas, mas eu aprofundo sempre isso na aula de limpeza de pele. Porém, a gente entendeu que acne é doença, e quando você fala para o seu paciente que provavelmente a pele dele está daquela forma por conta da alimentação, ou do estresse, ou do cosmético que ele está passando, os cosméticos hoje em dia, eles vêm com uma tecnologia que não é mais como era antigamente, que a gente usava, né, a gente ouvia falar, mas muita gente aqui é novinha, mas da minha época, a gente falava de passar minâncora, então a base cosmética do que era usado e do que as pessoas tinham conhecimento, ou era muito adstringente, pesadíssimo de álcool, que era aquele... como que era o nome? Não sei o que, de rosas? Não vou lembrar, mas era um tubo rosinha. Então, era absurdamente alcoólico ou era absurdamente pesado. Então, dificilmente o paciente vai... Muito dificilmente o paciente ele vai ter quadro de acne por conta de cosmético, principalmente dos cosméticos que a gente tem hoje em dia, tá? Então, o que vocês precisam fazer para o paciente realmente retornar? Aprofundar o conhecimento de vocês. Entender quais são os fatores de verdade que causam acne, não só os fatores de piora, que são fatores superficiais. Entender causa. E aí a gente entra num mérito que eu acho o mais importante de todos aqui, nesse momento com vocês, que é o mito do kit perfeito. Não sei se vocês já se pegaram numa situação dessa, onde você olha para a sua entrega na limpeza de pele, leite de rosas, verdade, onde você assim, você acha que a sua entrega na limpeza de pele ela não está como você gostaria, só que você associa
essa falta de entrega com aquele produto que você ainda não conseguiu comprar. Eu chamo isso de o mito do kit perfeito, porque, na verdade, eu vou falar uma questão aqui, para mim hoje ela é óbvia, mas ela não foi óbvia a vida inteira, tá? Eu já estive nesse lugar também. Então, por isso que existem 2 momentos de limpeza de pele para mim, e daqui a pouco eu vou falar para vocês o que eu consegui de resultado aqui, o que eu consegui de resultado aqui. Quando eu tinha também essa questão, essa mentalidade que eu dependia de um produto, eu não conseguia entregar muito também na minha limpeza de pele, porque eu não sabia o que estava acontecendo com o meu paciente. Tá. E aí, vamos supor que você compre o melhor sérum anti-acne para passar no final da limpeza de pele, porque o seu paciente está com acne. Se a gente acredita que aquele sérum anti-acne, ele vai ser capaz de controlar a acne do meu paciente, a gente está sendo, no mínimo, muito ingênua. Por que eu vou falar isso para vocês agora? Vocês concordam até aqui com o que eu estou falando? Eu estou aqui realmente para compartilhar o meu ponto de vista sobre o trabalho que a gente desempenha, e eu não vejo as pessoas falando sobre isso, que na verdade é a verdade do que a gente trabalha, né? Então, eu estou aqui para... Foi o que facilitou para mim, eu estou aqui para facilitar para você. Então, tudo bem. A gente tem o sérum anti-acne, o melhor sérum anti-acne, para passar no final do atendimento do meu paciente. Só que quantas vezes o paciente vai estar com a gente no mês? O nosso mês tem 30 dias, 31 dias às vezes. Então, o paciente, vocês concordam que esse acne é uma doença da unidade pilosebácea? Doença. E eu quero acreditar que o produto que eu vou comprar vai solucionar o caso do meu paciente, que eu preciso daquele produto para solucionar o caso do meu paciente, eu estou sendo muito ingênua. E quem está vendendo o produto está muito feliz com essa ingenuidade. Porque, na verdade, o paciente vai estar com você uma única vez ao mês, por 30 dias. Então, independente do produto que vocês usam, vocês não vão solucionar absolutamente nada com o produto de limpeza de pele. Com o que vocês vão solucionar? Vocês vão solucionar com raciocínio clínico, repertório clínico, entender a causa, individualizada, tá? Perguntar para o paciente quando iniciou, o que está incomodando, o que ele fez de diferente, o que ele está tomando. Isso aqui resolve. Agora, produto não resolve. E é muito simples. É a mesma coisa que eu falar para vocês, que a gente precisa malhar todo dia. Todo mundo concorda, né? Só que se eu for uma vez na academia, vai dar o resultado que eu gostaria ou eu vou ter que realmente ir todo dia? É isso, porque o que vai mudar qualquer questão, seja ela física, seja ela da acne ou seja ela do músculo, pensando nessa analogia, o que vai mudar é constância. É você estar fazendo corretamente, isso é para tudo na estética, gente. Então, quando vocês pensarem dessa forma, vocês vão entender que o paciente de vocês precisa de cuidado o ano inteiro. O paciente não vai... Eu vejo muita gente aqui também frustrada, já conversei com muitas de vocês, frustrada com a questão de, Fran, eu fiz limpeza de pele, o meu paciente ele não melhora. Ele não vai melhorar com a sua limpeza de pele. Porque limpeza de pele é fator de melhora, mas não é a causa da melhora do paciente. Então, o que a gente consegue, de fato, com limpeza de pele? A gente consegue acelerar o processo. Então, por exemplo, o paciente ele vai tratar com Roacutan. Começou o tratamento, ele está lotado de cravo. Se você entende da fisiologia da evolução para transformar o cravo numa acne, que a gente sabe que o cravo, ele está, por uma questão interna, fisiológica, genética, o paciente vai ter o cravo, certo? Se ele tem o cravo e ele inflama por alguma questão, esse cravo inflama, ele se transforma numa acne. E o paciente tomando o Roacutan, o que o Roacutan vai fazer? Ele vai diminuir a atividade da glândula sebácea e ele para de produzir tanto cravo, e aí com menos cravo ele tem menos acne. É simples, certo? E aí, quanto tempo o Roacutan vai demorar para tirar todo aquele cravo, aquela inflamação daquela pele? E quanto tempo o paciente vai demorar para ter um resultado se a gente associa o medicamento com a limpeza de pele?
Então, eu não estou aqui para falar para vocês que que existe uma fórmula mágica, que existe um kit de produto perfeito. O que existe, o que fideliza e o que mudou toda a minha prática clínica é ter essa consciência do que eu posso entregar na limpeza de pele, eu que tenho que dar o comando de quando o meu paciente, eu que preciso dar o comando de quando o meu paciente tem que retornar, eu não posso deixar vago no sentido de e você volta daqui 30 dias? Aí o paciente, volto. Ele vai embora e nunca mais volta. Acontece, eu tenho certeza que acontece com vocês, porque aconteceu muito isso comigo lá no começo. A gente deixa o paciente muito confortável para voltar quando ele quer, quando a gente não tem segurança ou certeza daquilo que a gente está indicando. Então, essa questão da fidelização do nosso paciente, ela está muito relacionada com a nossa conduta, com o quanto o paciente está vendo em nós a autoridade. E eu não estou falando de autoridade de referência, aquela do Instagram, que a gente quer parecer ser alguma coisa. Eu estou falando daquela autoridade de que o paciente sabe que pode confiar em você. E aí a gente junta aqui, vamos supor que você não tem. Por isso que eu falo que o melhor investimento que vocês podem fazer, se vocês querem viver de limpeza de pele, eu falo viver de limpeza de pele porque dá, gente. Eu vejo muita gente indo aí na estética para uns lados tão complicados e ainda nem tem domínio do básico, que provavelmente não vai ter domínio do básico, vai se iludir com aquilo que é muito grande e dificilmente vai realmente conseguir se estabelecer na estética como referência sobre alguma coisa. E aí, é por isso que eu falo de limpeza de pele, eu dou aula de limpeza de pele, porque limpeza de pele foi onde eu vi a mudança de referência, de eu realmente ser muito boa em alguma coisa e o quanto as pessoas valorizam o bom trabalho, sabe? O trabalho confortável. E vir aqui falar sobre esse assunto para vocês, para mim, é uma alegria. Então, pensando ali na questão do kit perfeito, coloca aqui para mim, por favor, nos comentários, se eu trouxe um pouco de clareza, porque assim, ó, precisa ter sabonete. O que precisa, pensando ali em todos os produtos? O sabonete, eu não gosto que vocês tenham em cabine aquele sabonete muito adstringente. Agora eu vou falar da minha realidade clínica, da minha prática clínica, o que eu tenho. A maioria dos meus produtos são manipulados ou ganhados. Então, porque a gente recebe muito representante na clínica e eles acabam deixando muitos produtos originais lá para a gente. E aí a gente usa o que tem, basicamente é isso. Então, sabonete, e não estou aqui também para vocês concordarem comigo, tá? Eu estou aqui para mostrar uma outra realidade, e aí às vezes vai caber na sua prática clínica, e às vezes não vai caber também. Mas, por exemplo, o sabonete. Eu não gosto daquele sabonete muito adstringente, vou dar um exemplo. É que vamos pensar no que a gente vai indicar para o paciente. Quando a gente fala de La Roche, aquele Effaclar, ele tem o alta tolerância, que é o mais clarinho, e ele tem aquele azul forte. Esse azul forte, sempre que o sabonete é concentrado, ele resseca muito. Então, não é para todo tipo de pele. Ou, por exemplo, no inverno, já não é bom usar um sabonete dessa forma, porque ele resseca muito. Então, pensando naquele outro da Darrow, que é o Actine, o laranja escuro, ele é a mesma coisa desse Effaclar, ele resseca muito. E aí tem o alta tolerância, que ele já é um meio termo. Então, se vocês tiverem um sabonete, excelente, mas aí só não comprar esse que é tão adstringente. Se vocês tiverem um esfoliante, aí vocês dosam ali na mão, no peso da mão de vocês, para poder esfoliar essa pele, entendendo se o seu paciente tem a pele ressecada ou se o paciente está com a pele sensibilizada. Você vai dosar e às vezes você realmente vai olhar e não vai esfoliar. Isso é conduta, né? É uma questão que você consegue olhar e entender o que você vai fazer. Depois do esfoliante, eu uso anestésico, porque o caso dos meus pacientes realmente são casos muito sérios, então eu uso anestésico em todos os pacientes, e criança também, eu atendo muita criança. A parte do anestésico, tem aluna minha aqui, né? A parte do anestésico eu também passo nessa aula, que eu dou específica de limpeza de pele,
Porque eu acho que se a gente entrega conforto para o nosso paciente, agora a gente está falando exatamente de técnica, tá? E a técnica que eu uso, estou compartilhando com vocês. Se a gente entrega conforto, e o fato de você usar anestésico já é um diferencial, e o paciente deixa você trabalhar. Por quê? Aqui é muito importante. Quando você começa a mexer num comedão, num cravo, e o paciente não deixa você tirar inteiro porque ele está com dor, aquele cravo provavelmente vai virar uma acne. E aí, se ele vira uma acne, depois ele pode virar uma cicatriz ou ele pode virar uma mancha. Ele tem potencial para fazer essa evolução trágica. Então, é muito importante que vocês tenham técnica. Tem que ter técnica. E aí, quando a gente entra no emoliência, que aqui eu acho que é o que mais vocês me perguntam, é a questão da emoliência, porque eu já vi cursos de emoliência por R$ 3.000. Não sei se alguém já fez, mas tem curso famoso de emoliência por R$ 3.000. Então, já foi me ensinado que se eu pego um hidratante potente com pH elevado, já serve como uma emoliência. Você concorda? Vamos falar sobre isso agora. Então, vamos, assim, eu vou falar com vocês a minha percepção em 14 anos de estética sobre emoliência. Eu tinha muita dificuldade no começo e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum tipo de cravo, com nenhum tipo de pele. O que mudou? Foi a emoliência? Com certeza não. Foi técnica. E limpeza de pele não é fácil. Técnica de limpeza de pele não é fácil. E aí, a gente querer fazer uma emoliência perfeita, que seja com hidratante potente, que seja com mistura de hidratante com solução, com trieta ou sem trieta. Quando a gente pensa que, a hora que a gente descobrir esse emoliente perfeito, a gente não vai mais sofrer na extração, é uma ilusão. Porque muitas pessoas que estão buscando o emoliente perfeito não usam agulha na sua limpeza de pele convencional. Usa agulha só quando vai tirar mírion de um paciente. Eu vou trazer uma foto que vai ajudar vocês a entenderem melhor do que eu estou falando. Tá todo mundo vendo essa foto? Perfeito. Eu quero que vocês olhem para essa foto e entendam. Quando a Camille não está vendo a foto. Ô, Camille, deixa. Eu vou mandar. Depois eu mando a foto para vocês lá no grupo, tá? Eu vou dar continuidade aqui. Então, ó, vamos voltar aqui para a emoliência. Quando a gente pensa em emoliência, independente da emoliência, tá? Se você achou, descobriu o emoliente perfeito, o melhor de todos, aquele que mudou a sua vida, a emoliência é suficiente para tirar esse tipo de cravo aqui? Que são os comedões fechados, que acontecem aqui, acontecem na testa? Não tem emoliência capaz de fazer você tirar um cravo desse. Não existe. Não tem curso de emoliência de R$ 3.000 que faz com que... Ah, perfeito, que bom. Não tem curso de emoliência capaz que faz você conseguir tirar esse tipo de cravo, porque ele precisa abrir. O nome dele é comedão fechado. Então, do mesmo jeito que um milho a gente não consegue tirar sem agulha, um comedão desse também não. Então, vocês entendem onde eu falo de técnica? Quando a gente vai remover uma acne, por exemplo, acne que tem aquele pontinho amarelo, que você consegue ver um pertuito, o que eu vou falar agora vai mudar a prática clínica de vocês. Ó, o paciente está com aquela acne e não tem aquela película e tem um pontinho amarelo ali no meio. Se você vem direto e aperta, quanto de força vocês precisam fazer para estourar essa acne? É absurdo. E aquilo já dói, naturalmente já dói. O que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer?
vocês vão pegar uma agulha, a agulha correta. Vocês vão pegar essa agulha, vocês vão tirar a pontinha, aquela película com muita delicadeza, não é nem para sangrar, gente, é assim, um nada. Vocês vão tirar essa película, vocês vão abrir, ela já vai subir, já vai estourar. Então, abriu, ela já subiu, já estourou. Se for apertar, aperta uma única vez, acabou. Então, quando vocês aprimoram a técnica de vocês, que é o que de fato dá conforto para o paciente, vocês fazem limpeza de pele em qualquer tipo de paciente. E a Letícia falou, eu estou mandando ver na agulha em praticamente toda a limpeza. E está sendo um sucesso. Letícia estava na minha última aula de limpeza de pele. Fico feliz, Letícia, que deu tudo certo. E a Letícia já tinha 10 anos de experiência, então por isso que eu falo. Eu amo. Isso acontece em todas as profissões, né? Mas eu amo quando tem meu coração, gente. Quando eu lido e eu estou aqui com profissionais que têm humildade de falar, Fran, eu estou há 10 anos, mas eu ainda tenho coisa para aprender na limpeza de pele. Porque eu estou há 14 anos, 11 anos dentro de clínica dermatológica todos os dias, e eu ainda tenho muita coisa para aprender. E aí, ter vocês aqui também dispostas a aprender, não tem como não dar certo. Tipo, com certeza, vocês já estão muito à frente da maioria das pessoas, porque tem muita gente que começou agora na limpeza e fala, nossa, mas eu já faço limpeza de pele, eu já sei fazer limpeza de pele. Então, eu vou entregar agora para vocês, a partir desse conceito de técnica de conforto, o que faz com que vocês, de fato, tenham recorrência dos pacientes de vocês. O que vai gerar, de fato, recorrência? Que foi o que gerou para mim. Então, assim, ó, o que mudou de Fran, que abriu a sua clínica, abriu seu... Gente, era uma salinha, tá? Pequena. Então, o que mudou de Fran, que tinha sua salinha e fazia massagem o dia inteiro? Tem problema de fazer massagem? Não tem. Qual que é o problema da massagem? Fideliza muito, muito. O paciente te ama, ele vai lá fazer terapia, é super desgastante, você fica exausta e vai lotar tanto a sua agenda de massagem, principalmente se você é boa massagista, e aí você não tem espaço para crescer em outras coisas depois. E hoje a estética, gente, está dando tantas possibilidades para vocês, que na minha época não tinha. Eu trabalho com Ultraformer há mais de 6 anos, mas porque eu estou dentro de clínica dermatológica. Eu trabalho com Lavian há mais ou menos esse tempo, só que agora isso está disponível para vocês, está na mão de vocês. Então, ficar na massagem é muito triste, é legal, dá para começa a fazer um giro. Só que o fato de fidelizar muito, você também tem que ser muito boa em outra coisa, porque senão, quando vê, você ficou massagista e dificilmente você vai conseguir sair desse lugar. Foi por conta disso que eu parei eu fechei. Eu tinha muito paciente, eu fechei. Falei, não quero mais, vou tirar um mês de férias, vou ver o que vai dar. Por que aqui eu não fidelizava os meus pacientes de limpeza de pele? Eu não sei, alguma de vocês tem dificuldade de fidelizar a paciente na limpeza? Vocês dão aquele comando para ele voltar, ele não volta? Fidelizar que eu falo, se você está há 2 anos na área, é importante que você tenha pelo menos 2 pacientes de limpeza de pele por dia. 2 pacientes por dia, a gente está pensando aí em... É pouco, mas fidelização é isso. Porque quando vocês fazem sobrancelha muito bem feita em algum lugar, vocês ficam trocando essa pessoa? Fiz a sobrancelha, eu tenho sobrancelha para fazer todo mês, porque eu tenho demanda para fazer todo mês, porque meu pelo nasce todo mês. Eu vou ficar pulando de galho em galho para, tipo, em quem que eu vou hoje? Limpeza de pele é a mesma coisa. Se você fidelizou, o paciente tem que ser seu. Se você não está fidelizando, você tem que resolver esse problema para ontem. Para ontem. Porque através da limpeza de pele que a gente vende muito lá na clínica. A gente hoje é só estética, tá? Eu vou abrir número para vocês, mas a gente faz mais de 100 mil reais todo santo mês só na estética. Mesmo atendendo cada uma de nós mais de 40 limpezas de pele por mês. Porque na limpeza de pele é onde você gera relacionamento, confiança, autoridade, referência, procedimento de ticket baixo. Então, o paciente pode ir sempre fazer com você. Hoje eu tenho
Hoje eu tenho essa consciência. A Franciele, lá da salinha, não tinha. Ô, Cintia, a gente cobra R$ 150 na limpeza. Eu estou em Maringá, não sei de onde vocês são, depois vocês colocam aqui para mim. A gente cobra R$ 150 na limpeza de pele convencional, R$ 180 na limpeza de pele com peeling. E eu tenho uma outra limpeza de pele que é mecânica, a gente faz a 340, se eu não me engano, com foco em hidratação. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter raciocínio clínico, repertório clínico, entendi que é muito legal a gente pegar os pacientes difíceis. Acho que eu tenho uma foto de um paciente difícil, vou colocar aqui para vocês. É muito legal a gente pegar os pacientes de fato que são difíceis, porque são eles que precisam de recorrência, são eles que precisam de vocês todos os meses. Então, quem tem vontade de trabalhar com limpeza de pele e gerar muita demanda de limpeza de pele, vocês têm que olhar esse caso e saber exatamente o que está acontecendo com essa pele. A gente não pode falar que um caso desse é por causa de alimentação. E aí eu construí esse raciocínio clínico, esse repertório clínico. Aí veio a pandemia, a gente não estava trabalhando aos sábados na clínica, a gente não estava atendendo fora de horário, assim. E aí eu resolvi abrir, eu subloquei uma salinha na cidade da minha mãe, que é aqui perto, e eu abri a minha agenda 2 sábados por mês, só para fazer limpeza de pele, porque é o que eu conseguia fazer sozinha, sem precisar de equipamento, nada disso. E eu tinha as minhas coisas, aí eu fui lá, eu não estava fazendo nada, sempre gostei de trabalhar, sempre trabalhei muito, e eu comecei a atender lá. Atendendo um sábado por mês, eu lotava a minha agenda, todas as vezes que eu abria a minha agenda, e eu fazia R$ 1.200 por dia, há 4 anos atrás, fora o meu trabalho na clínica. Então, eu imagino que para vocês, e aí foi onde eu vi a grande possibilidade na limpeza de pele. Então, entendendo que ter esse faturamento atendendo de 6 a 7 pacientes por dia na limpeza de pele pode mudar muito a vida de uma esteticista que às vezes está perdida, não tem como comprar equipamento, não tem ainda aquela segurança de trabalhar com laser ou com outros procedimentos que são de tickets mais altos. Então, foi onde eu vi a importância de eu passar esse conhecimento adiante, porque eu não tinha paciente de limpeza de pele, num segundo momento, atendendo no mesmo lugar, na mesma cidade, eu estou lotando a minha agenda para atender 1 ou 2 sábados no mês. Então, de renda extra, eu fazia 2,5, trabalhando 2 dias extra, renda extra fora o meu trabalho. Então, é uma oportunidade muito grande. E aí, ver vocês sem esse raciocínio clínico, que é o que eu também não tinha, e ainda acreditando que precisa comprar outros produtos para solucionar um problema que a gente não vai solucionar, a minha motivação para estar aqui conversando e dividindo um pouco da minha experiência com vocês, porque foi exatamente o que eu passei. E para a gente que ama, né, trabalhar com limpeza de pele, aprofundar é a melhor coisa que vocês podem fazer na carreira de vocês, porque trabalhar com segurança é impagável. Só depois que você pula o muro e sabe o que tem do outro lado, que você realmente consegue olhar e ver o que você resolve, ser honesta com o paciente, fazer ajuste de expectativa e não ficar mais frustrada por conta da maneira que você está orientando o seu paciente. Porque você sente que não está mais vago, que está claro, que ele está entendendo o que você está falando. Eu vou dar um exemplo de um atendimento como se fosse dessa paciente. Essa paciente, ela tem um quadro de acne na mulher adulta. Ela não tem acne hormonal. A acne na mulher adulta e acne hormonal são 2 coisas diferentes. Então, ela tem um quadro de acne na mulher adulta. E, se vocês observarem, ela já está correndo risco de cicatriz. Então, tudo isso que faz parte da avaliação. Você olhar para o seu paciente e falar, fulana, o que aconteceu? Ai, Fran, eu tirei meu DIU, por exemplo, né? Ai, Fran, eu tirei meu DIU. Tudo bem, você tirou seu DIU, teve quadro de acne. E quando a gente pensa, tirou o DIU, teve quadro de acne, ela, além de quadro de acne, ela está tendo risco de cicatriz. Cada pontinho vermelho desse, ele tem uma profundidade.
Se o paciente está correndo risco de cicatriz, você vai explicar para ele, fala, tá, você já foi ao dermatologista? O que você está passando na sua pele? E aí, tudo que ela vai respondendo, isso tem que ser muito claro. Tem que ser muito transparente para você. Você tem que saber se ela realmente está tratada ou se ela não está tratada e se ela precisa de orientação. Ela está sem nenhuma orientação. Você tem que saber dar orientação para ela. Você tem que saber sinalizar qual é o... Aí, sim, você ter o produto ideal para passar no rosto dela é muito diferente de você saber o produto que você vai indicar para ela. Vocês concordam que são duas coisas diferentes? Porque o produto que você vai indicar, ela vai usar todos os dias à noite na casa dela. Aqui que está o nosso X da questão do mito do kit perfeito. Então, você pode ter o melhor kit. Se você usar o melhor ácido, pode ser um peeling, gente. Você usou um peeling nela. Vai ficar boa a pele dela ali por 7, 10 dias, mas se ela não tem nenhum acompanhamento pós, se você não deu orientação, se você não sabe o que orientar um paciente desses sobre o que ele vai usar, ele não vai melhorar. E aí, você tem coragem de olhar para essa paciente e falar, fulana, o que está piorando a sua pele, além de tirar o DIU, é sua alimentação. Tem que melhorar a alimentação. Não, gente, o quadro é muito mais sério do que isso. E aonde nós, esteticistas, vamos entrar nesse caso, nesse quadro? A gente vai falar, ó, como que é a conduta que eu tenho hoje. E é o que realmente fideliza, te dá muita autoridade. Você vai mostrar para ela o porquê que ela está com a pele assim. Quando o paciente ele tem acne genética, ele já tem a predisposição a ter acne, qualquer questão que ele vai alterar, ali na fase adulta principalmente, ela pode voltar a ter acne. Então, o que seria o ideal dessa paciente? Se ela já teve acne, quando ela tirou o DIU, ela já tinha que vir num processo de cuidado. Então, qualquer cravinho que ela tem, e ela está numa fase ali de menstruação um pouco mais inflamatória, esse cravo vai inflamar e vai virar uma acne e sucessivamente. E aí, essa paciente, se ela tem o azar de cair numa esteticista que ainda não sabe técnica de limpeza de pele, vai cutucar todos esses cravos, eles vão piorar e vão se transformar em mais acne ainda. Então, vocês estão concordando comigo e vendo como a situação é muito séria? Não tem como ser simples. Limpeza de pele não tem como ser simples. E a paciente bem orientada, eu vou falar para ela, olha, já que você não me avisou que ia tirar o DIU, já que você, que é minha paciente, não me avisou que você ia tirar o DIU, eu vou cuidar de você daqui para frente. Então, ai, Fran, só tirei o DIU, minha pele piorou, não estou usando nada. Tudo bem, então, eu vou... Já usou algum ácido? Que aí ela vai trazer para você se já teve alergia de alguma coisa ou não. Não, nunca usei. Então, tudo bem. Eu vou te receitar um ácido e você vai fazer limpeza de pele comigo por 3 meses seguidos. Então, a gente está fazendo hoje, você vai voltar comigo daqui 30 dias e você vai voltar comigo daqui mais 30 dias. A gente vai acompanhar. Se você não melhorar, você vai para o dermatologista. Então, vocês concordam que o fato de você conduzir o atendimento, você está dando um primeiro planejamento para ele, ó, como primeiro planejamento, a gente vai cuidar da sua pele. Então, a gente vai fazer a limpeza de pele mensalmente para tirar o maior número de cravos possíveis. Depois que a gente terminar de tirar, porque quanto menos cravo você tem, menos acne e menos cicatriz e menos mancha. Então, a gente tem que fazer controle. Aí, a limpeza de pele de vocês tem que ser inteligente, tem que ser estratégica. Vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Se você não tem domínio de limpeza de pele em caso difícil, não faça. É a melhor coisa que você pode fazer por você e pelo seu paciente. Dá orientação, dá indicação para fazer com outra pessoa, mas não faça. Porque você tem o potencial de piorar muito esse quadro. E se você não sinaliza... Sabe aquela questão que a gente fala assim, médico só sabe passar Roxtan? A gente está falando de uma maneira tão leiga. Eu tinha um preconceito absurdo. Já chegou, eu tenho vergonha, mas já chegou paciente para mim que falou, a médica falou para eu usar Roxtan. Eu não tinha consciência nenhuma. Eu falava, nossa, mas que exagero. Sabe o que médico está avaliando quando ele receita Roxtan? Ele com certeza está avaliando se o paciente está correndo risco de cicatriz ou não. Tem coisa pior para tratar na estética do que cicatriz e estria? Não tem. Tem coisa pior para dar prejuízo de autoestima no nosso paciente do que cicatriz e estria?
estria menos, né? Mas cicatriz de acne, a gente sabe que é uma questão séria. Então, se você não está conduzindo bem, não sabe causa, não só sabe fator de piora e o seu conhecimento está superficial, não pega. Já indica para o dermatologista, não pega, não atrasa a vida do paciente. Porque se você está acreditando que o kit que você está usando de acne no seu paciente que tem acne vai ser suficiente para resolver, é um pouco de inocência mesmo da nossa parte. Então, a minha sugestão é essa. Eu estou aqui de verdade para encorajar vocês a querer os casos difíceis, porque é o que realmente mudou a minha vida, a minha prática clínica. Eu sou apaixonada por isso. Eu poderia estar aqui abrindo e cobrando mentoria de tecnologias, mas eu estou aqui falando de limpeza de pele, eu vou continuar falando de limpeza de pele. E, inclusive, eu sou professora universitária agora, é recente, na universidade que eu me formei, e o meu sonho é pegar o facial, que eu ainda não peguei, só para eu ensinar direitinho os meus alunos, porque eu senti muito falta disso quando foi comigo, principalmente na faculdade, e eu imagino que vocês também. Então, eu estou aqui por 2 motivos hoje, e depois eu quero feedback de vocês. Trazer clareza sobre produto, para que vocês não fiquem mais travadas achando que o que está faltando é produto. Qual que é a minha orientação? Façam limpeza de pele, principalmente se você sente que o seu paciente fica desconfortável. Faça muitas limpezas de pele. Ai, Fran, vou cobrar barato? Se você não tem técnica, você vai cobrar barato. Porque nesse momento, eu sei que às vezes a gente vê muito gurus assim, né? Tipo, ai, se você cobra barato, depois você não consegue subir o seu valor, as pessoas não vão valorizar você, não vão valorizar o seu trabalho. Você vai valorizar um trabalho mal feito? Você pode pagar caro, mas você vai voltar? Não vai? Então, a minha sugestão, treino, muito treino. Pega os primos, pega primo, gente, pega quem vocês quiserem e treinem bastante antes de achar que o que vai solucionar o conforto do paciente ou o que vai solucionar o quadro de acne ali do paciente é o produto, não é. É a técnica, é o conhecimento, é o repertório clínico, o raciocínio em cima da causa, o que o paciente precisa fazer para melhorar, quais são os produtos, qual é a indicação. Se for tratamento oral, a gente não vai dar tratamento oral para o nosso paciente, mas a gente vai saber orientar se ele vai precisar tomar um antibiótico, se ele vai precisar tomar um Rocutan, se ele vai precisar tomar um diurético que tem ação androgênica. A gente tem que olhar para o paciente sabendo o que ele está precisando naquele momento. E outra coisa muito importante, trabalhem dentro das possibilidades de vocês. Não façam loucura de comprar muitos kits, não façam loucura de comprar muitas máscaras, 5 máscaras. Ô, gente, a máscara pode ser a mais calmante que existir. Mas daqui 20 minutos a pele do paciente vai estar calma. Vocês concordam? Se você está passando uma máscara de não sei preço, tipo R$ 500, ou você está passando máscara de R$ 180 e as duas são calmantes, daqui 20 minutos, nas duas máscaras, a pele do seu paciente vai estar calma. Então, não deem tanta importância hoje para isso, para os produtos. Não acha que, às vezes, ali para postar e ter um kit de produto bonito, eu entendo que é importante, mas isso não pode limitar a prática clínica de vocês, tá? Não pode limitar, vocês não podem se sentir menos profissionais ou se sentir incapaz por falta de um produto. Eu preciso que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que vocês saem dessa aula falando, eu vou fazer o que eu preciso fazer com o que eu tenho. Porque muitas vezes a gente não tem hoje condição de comprar muitos produtos. E o fato de você comprar muitos produtos também não vai solucionar o problema. Nem o seu e nem o do seu paciente. Tem o básico, ai, Fran, mas eu quero comprar o kit mais caro que existe. Está tudo liberado, não estou falando que não. Isso ficou claro para vocês?
Eu não estou falando que não está liberado. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês só não podem limitar a prática clínica de vocês ou colocar a culpa de uma entrega ruim por conta do produto. Tá certo? Então, eu quero que depois vocês venham me contar. Fran, eu usei o meu kit de produto inteiro e eu não fazia muitas limpezas de pele, só que depois da nossa conversa eu fiz 40 limpezas de pele, eu achei que a minha emoliência melhorou. Mas não é que a emoliência melhorou, a técnica de vocês vai melhorar. Quanto mais... Gente, estética é isso. Quantas vezes... eu estava assistindo um vídeo de uma turma na primeira limpeza de pele ali dentro da faculdade, a nossa mão, ela é boba, ela nem sabe meio que para onde vai, a gente não tem técnica. Então, às vezes, a gente sai procurando o ideal, o mundo perfeito, e ele não existe. O que existe é trabalho, trabalho duro, e quanto mais você repetir, melhor você vai ficar. Para que vocês... e aí vocês precisam otimizar a técnica de vocês, e aí, se vocês querem, de fato, fidelizar os pacientes de vocês, é muito importante que vocês saibam lidar com o que, de fato, precisa de fidelização, que é o paciente mensal. Às vezes, a gente quer fazer limpeza de pele no nosso paciente, fala, tem que vir todo mês fazer limpeza. Aí, você fala para mim, que não tenho cravo, né, porque eu tomo medicamento. Aí, vocês falam para mim, Fran, você veio fazer uma limpezinha de pele porque você vai casar? Tem que vir fazer todo mês. Eu vou olhar para sua cara, vou dar uma risadinha e vou embora. Porque eu poderia até gastar o meu dinheiro fazendo um peeling, às vezes, eu poderia gastar meu dinheiro fazendo uma radiofrequência, porque eu já estou com 36 anos e tem uma questão de flacidez para eu cuidar. Tudo na estética depende de recorrência. Então, você tem que ter ali protocolos para oferecer para o seu paciente, mas o paciente que de fato vai gerar recorrência, que são os nossos pacientes hoje, a maioria, são os pacientes de casos difíceis, que é o que eu desejo que vocês queiram, porque é o que vai fidelizar, é o que vai olhar para você e vai entender que você sabe o que você está fazendo, que você tem autoridade. Eu quero que vocês cheguem nesse lugar, porque é o melhor lugar para trabalhar dentro da estética, que é olhar para a saúde do paciente, dar as coordenadas, as orientações que ele de verdade precisa, que de verdade vão fazer muita diferença na vida dele, tá? Essa era a minha mensagem aqui para vocês hoje. Escreve aqui nos comentários para mim. A gente começou e acho que está terminando com mais ou menos o mesmo número de pessoas. Então, espero que a aula não tenha sido cansativa para vocês. Foi um bate-papo mesmo, é um pouco diferente de uma aula. Foi um bate-papo para eu mostrar o meu ponto de vista, que era isso que eu queria muito mostrar para vocês. Às vezes, ali nos stories ou no direct, quando a gente está conversando, isso fica... É difícil passar a informação igual a gente passar aqui. Se alguma de vocês ficar com vontade de ter domínio e realmente ser autoridade e ter domínio exatamente desses casos que eu estou falando, trabalhar com anestésico, trabalhar com a agulha correta, a cureta correta, a técnica correta, e ter todo o embasamento clínico de raciocínio para olhar para o paciente, saber o que perguntar e quando ele responder exatamente do que se trata. E dar a orientação correta, não esperar o paciente querer vir. Não. Seu primeiro planejamento é isso, seu segundo planejamento é isso aqui que gera autoridade, que gera recorrência, que faz com que o paciente fidelize com vocês, tá? O conhecimento superficial todo mundo tem. Então, se você está tratando o seu paciente, isso é muito importante. Se você está tratando o seu paciente no superficial, muito provavelmente todo mundo está fazendo a mesma coisa. Como que você vai se diferenciar, sabe? Como que você quer ser referência se você está entregando o que todo mundo está entregando? E eu só consegui ser a referência que eu sou hoje por conta do conhecimento que eu tive. Então, eu sou mentorada por uma dermatologista há 11 anos, isso não é pouco. E o fato de eu estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês, para mim, é de uma riqueza, porque eu sei que não é um conteúdo que a gente encontra por aí, porque está todo mundo falando da mesma coisa, sendo que, na verdade, o que os nossos pacientes precisam são pessoas que trabalhem da forma que eu trabalho. Então, o paciente que está na maca de vocês, ele está esperando esse tipo de atendimento, ele quer uma solução. E quando a gente está no conhecimento raso, que eu já estive também,
a gente não consegue entregar. E quando que o paciente ama a gente, quando que ele volta com a gente? Ele volta com a gente quando a gente sabe resolver um problema. Ninguém vai voltar se você não resolve e se você transparece que não resolve. Isso é muito ruim. Muito ruim para o paciente, muito ruim para a prática clínica de vocês, para a experiência de vocês. Tá? Então, essa era a minha mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu já vou abrir aqui para as perguntas. Antes disso, eu só vou falar da aula, porque eu imagino que tenham pessoas interessadas em participar da próxima aula. A próxima aula vai acontecer oficialmente, eu acho que eu falei outras datas aqui, mas, gente, eu vou casar daqui 45 dias e eu estou dando aula na universidade, eu estou lá na clínica full time e eu ainda estou organizando o casamento. Mas agora é oficial, a nossa próxima aula de limpeza de pele vai acontecer dia 30, eu ainda estou para definir o horário. Quem quiser participar, eu não tenho curso gravado, a aula é sempre assim, só que é todo um material, né? Não é assim um bate-papo. A aula, quem é minha aluna aqui sabe, a gente tem hora para acabar, não tem hora para começar, não tem hora para acabar. E eu já comprei alguns cursos na internet, por isso que eu ainda estou relutante em gravar essa aula para vender, porque eu começo a assistir, depois eu não termino e não tem essa proximidade que a gente tem aqui no ao vivo. Então, a minha aula, eu abro turmas e fecho turmas, e vai ser a nossa última turma desse ano. Ano que vem vai estar tudo mais organizado e mais estruturado, porém mais caro. Então, eu preciso. Quem quiser participar da aula, ela acontece ao vivo, vai ser parecido com essa entrega, só que é muito conteúdo aprofundado para que vocês tenham realmente domínio de todos os casos difíceis que aparecer para vocês, para que vocês tenham essa segurança no momento do atendimento, que é o mais importante, e que vocês consigam, de fato, entregar resultado para o paciente de vocês. Eu vou liberar um desconto para vocês que estão no grupo. Eu nunca tinha feito isso antes, mas eu, como acho justo, porque vocês confiaram em mim, vocês estão aqui na aula. Então, eu vou fazer assim um super desconto para todo mundo poder participar. A minha intenção é viabilizar a aula para vocês, tá? Eu não tenho intenção de pesar no orçamento, eu sei que é super difícil. E quando eu mandar lá no grupo sobre o valor, e se vocês quiserem negociar a forma de pagamento, gente, vocês só me chamam ali no particular que a gente conversa, tá? Por isso não. E não vai ser por isso que vocês vão ficar de fora. Então, eu quero viabilizar para que todo mundo possa participar, que é esse tipo de entrega que eu desejo que vocês entreguem para o paciente de vocês. E eu acho que era isso. Depois eu vou mandar lá no grupo. Eu não sei se eu mando hoje, tá? Mas depois eu não saiam do grupo, porque aí até amanhã eu já mando tanto o desconto quanto o valor final que vai ficar com link de pagamento e participação ao vivo no dia 30. Quem não pode participar no dia 30, não tem problema, a aula fica gravada também, e aí você tira dúvida comigo depois, tá bom? Eu vou abrir para perguntas, vocês podem ficar à vontade, tá? Que eu vou voltando aqui. Ah, eu fico feliz que vocês gostaram da aula. Cheguei atrasada, perdi o conteúdo. Me chama lá no direct depois, Vitória. Pode ser no WhatsApp também, tá, menina? Se vocês quiserem conversar comigo depois. Repete os produtos necessários para limpeza de pele, por favor. Sabonete, nessa ordem, tá? Sabonete, esfoliante, anestésico, se você for minha futura aluna. Gente, isso aqui muda a vida de vocês. Emoliente, depois a parte do vapor de ozônio, ou da máscara, ou o que for. Depois a parte da extração e a finalização. Minha limpeza de pele hoje é em 1 hora, eu passo pomada, o paciente levanta e vai embora. Não faço máscara. Para vocês verem que não é firula que faz com que o paciente fidelize, né? Eu não faço nenhuma firula, eu não tenho tempo e para a gente hoje não compensa. A gente atende limpeza de pele porque é uma necessidade e os pacientes são muito fiéis. Amanhã, talvez eu poste para vocês algumas fichas dos meus pacientes que estão comigo há 9 anos, fazendo limpeza de pele todo mês.
A Letícia, é a minha aluna, ela falou libertador, usar pomada e liberar o paciente. Gente, ficar passando máscara e deixando o paciente mais 20 minutos, não tem nem assunto com o paciente mais, né? Então, eu ensino a vocês a trabalhar de forma prática também. Eu sou muito prática para tudo. A Glaucia falou, obrigado por esse conteúdo incrível. Obrigada, Glaucia. Obrigada pela confiança, meninas. Pode passar anestésico em todo tipo de limpeza de pele, em todo tipo de pele? Maria, pode. Eu só não passo anestésico assim. Muitas pessoas perguntam, Fran, qual é o anestésico que você passa? Anestésico, gente, ele é sério. Anestésico também não é brincadeira, tá? Então, a dose normalmente é por quilo de peso e tem que ser um anestésico seguro, porque senão o paciente pode passar mal. Então, por isso que ele é dentro da aula fechada que eu passo, tá? É por conta da seriedade. E eu uso em crianças. Só que aí a quantidade de anestésico que eu uso em criança é muito menor do que a quantidade que eu usaria num adulto, porque a gente tem que fazer mais ou menos essa média por quilo de peso. E aí tudo tá na aula, tá? Que tipo de pomada você usa, Fran? Pode ser máscara calmante? Pode ser máscara calmante. Como eu trato bastante paciente com quadro muito sério de inflamação, eu sempre tenho uma pomada anti-inflamatória. Então, para mim, faz mais sentido, é mais coerente usar uma pomada anti-inflamatória e mandar o paciente embora com a pomada, que já é um tratamento, do que passar uma máscara. Gente, imagina uma pele assim, uma máscara de argila branca ou verde, que eu sei que é queridinha de muita gente, e aí depois eu passando o gás para tirar aquela argila da pele do paciente que já está inflamada, não faz o menor sentido. Para mim, não faz o menor sentido. Então, simplificar, claro, mas simplificar com autoridade, né? Sabendo o que está fazendo, por favor. O vapor de ozônio é indispensável para quem está começando? Depende. Existe um critério, você vai ter que entender qual é o seu momento. Por quê? Se você quer trabalhar com limpeza de pele e você quer realmente ser uma referência, uma autoridade na limpeza de pele, o vapor de ozônio ele é confortável. E eu entendo que o vapor de ozônio, por ser confortável, ele também te dá um pouco mais de credibilidade. É um investimento que você vai usar em todas as suas limpezas de pele. E tudo bem, eu não sei quanto está um vapor hoje, mas a gente compra vapor todo ano, de tanto que a gente usa, quebra muito. Está na média de R$ 2.000. Se você não tem técnica, perfeito, Tati. Se você não tem técnica, se você quer treinar e você ainda não está com essa intenção de ser uma referência, dá para você usar aquela máscara e atender bastante volume de pessoas num preço ok para que você conquiste técnica. Isso é uma estratégia e tá tudo bem. Agora, depois de um certo tempo e você falar para eu só tenho X para investir. Eu vou comprar um kit caríssimo, eu vou comprar um vapor, você vai comprar um vapor. É ele que vai te ajudar em todas as limpezas de pele e ele te dá mais credibilidade e é mais confortável para o paciente, tá? Então, eu não sou da turma que acha que o vapor de ozônio não importa. Inclusive, eu não tenho firula na minha limpeza de pele, mas eu vou compartilhar uma coisa com vocês. As minhas pacientes que são mães, que eu sei que elas são mães e chegam cansadas, e às vezes elas nem têm muito cravo, elas só estão cansadas, elas só querem descansar. Eu coloco no vapor, que ele é confortável, fica aquela fumacinha, o ar às vezes está muito gelado, eu cubro a paciente, eu apago a luz, eu saio da sala. Gente, tem uma coisa que a gente tem que saber, é o momento de calar a boca, né? Fala sério. Porque às vezes a gente quer conversar com o paciente e ele quer descansar. Então, o momento do vapor também pode ser um momento associado a relaxamento. Já que eu não entrego muita, eu chamo de firula, tá? Mas é com respeito. Já que eu não entrego muita firula, assim, não deixo um tempo de máscara, nada, então o vapor também me ajuda nisso, tá? Então, acho que vale a pena. E é só você converter. Quantas limpezas de pele eu tenho que fazer para pagar esse vapor? E aí você se anima e fazer mais limpezas e você paga rapidinho, tá bom? Vapor de ozônio. O curso ensina as técnicas de extração. Qual o conteúdo do curso?
Olha, no curso, eu aprofundo repertório e raciocínio clínico. O que eu faço é compartilhar com vocês vídeos depois da minha técnica. Mas eu deixo explicadinho assim. E aí, se vocês têm dúvida, pode me mandar mensagem depois. Porque não tem como eu ensinar a técnica. Se você não tem nenhuma técnica, o meu curso provavelmente não é para você. Porque é importante fazer um curso presencial de técnica, né? No online, ali no online aqui, mesmo eu explicando, eu acho que a maneira que eu expliquei aqui sobre a agulha já deu uma clareza para muita gente e já vai melhorar a extração de muita gente. Mas se você ainda não tem nada de técnica, esse curso não é o que vai realmente te ajudar. O que vai te ajudar talvez seja realmente um presencial ou fazer mais volume de limpeza de pele. Mas eu compartilho a minha técnica, tá? A direção do cravo, para que vocês consigam ir entendendo, tudo isso tá no curso, sim. E além do curso, que é abrir aqui com vocês e conteúdo aprofundado por mais de 3 horas e meia. Depois ainda tem materiais complementares, como vocês vão fazer o atendimento do paciente Rocutan, a comunicação com o paciente. Eu compartilho uma lista de skincare, que são todos esses produtos que a gente tem que indicar para o paciente depois. Então, nossa, é muito, assim, aprofundado mesmo, dá muita segurança depois para vocês irem para o atendimento, porque é um conteúdo que dificilmente vocês já tenham visto em algum lugar, e se viram, não foi de forma aprofundada, tá? A questão da pomada, meninas, é difícil eu colocar aqui para vocês, porque tem pomada que precisa de receita, tem pomada que não precisa de receita, e também a gente precisa de dose, tá? Faço drenagem linfática facial para amenizar o eritema perfeito. Gente, paciente ama essas coisas. Eu sei que ama. Posso substituir a máscara calmante por LED? Pode, tem o mesmo efeito. E tem gente que coloca os dois também. Eu prefiro tudo que for colocar e tirar. Porque vocês concordam que quando a gente tira uma acne, por exemplo, ele já não seca ali, tipo, ele fica vazando um pouquinho, depois ele seca? Quando vocês ficam passando máscara e removendo essa máscara, não estou falando de todos os casos, tá? Dá para vocês dosarem aí. Mas paciente realmente de casos difíceis, se você tira a máscara, você já está meio que tirando aquela primeira cicatrização. Então, não acho interessante. Então, a máscara de LED é mais legal porque você coloca a máscara e tira a máscara. E aí, se você vai passar uma pomada que vai ficar no rosto do paciente, tudo bem. Pomada, depois a máscara de LED, depois o paciente vai embora. Perfeito. Agora, o paciente não tem muito cravo e você quer fazer meia hora de máscara, tá tudo certo, né? Tem diferença comprar o vapor baratinho para um sofisticado? Tem a questão da Anvisa, né, meninas? É mais isso. Porque a vigilância depois vai bater na porta de vocês, e aí como vocês vão fazer? Agora, se tem Anvisa, tá tudo bem. A questão da agulha que eu uso, agulha marrom, sei que muita gente gosta da amarela, eu gosto da marrom. Fran, passa esse caso de acne, o que é indispensável? Tipo, sem alta frequência, o LED é inviável tratar, ou não é tão necessário assim? O que você pensa sobre? Ó, quando a gente. Eu gostei da sua pergunta, Thalita. Quando a gente pensa em caso de acne como esse, que eu acabei de colocar aqui para vocês, ela pergunta se é indispensável tratar com alta frequência ou com LED. Se a sua técnica é boa, é aqui que a gente está. Se a sua técnica é boa, você vai fazer a limpeza de pele do paciente, porque o que vai resolver, você vai entender depois quando você estiver na aula, não é os mecanismos, os recursos que você tem. O que vai resolver é raciocínio clínico e a maneira que esse paciente vai ser tratado depois. O que ele vai fazer em casa depois? Qual é a causa? Entender a queixa, entender a causa, por que ele está assim, quando foi que começou, quando foi que terminou, o que ele vai fazer dali para frente, através da sua orientação. Isso aqui é indispensável você ter para atender um paciente como esse. Agora, por conta de recursos, se a sua extração é boa, quando eu falo extração boa, tem que ser confortável, senão esse paciente sofre muito e precisa saber realmente fazer extração. E eu sugiro que vocês usem uma cureta
profissional, tá? Cureta profissional não é aquela que corta a pele do paciente, é aquela que você coloca e você consegue enxergar o que está acontecendo do outro lado. Porque tem umas que são tão fechadinhas que aí não faz o menor sentido. Então, quando você... Porque esse tipo de pele, e aí o paciente de pele com rosácea também, e o paciente Roacutan também, não tolera muito fricção. Então, eu vejo muitas pessoas aí que são super renomadas falando que não usam cureta. Só que qual é o tipo de paciente que esses pacientes atendem, né? Porque vocês concordam que quanto mais sensível está essa pele e mais fricção vocês fazem, mais torrado esse paciente vai ficar, tá bom? Então, é muito importante vocês saberem trabalhar com cureta. Se você sabe fazer extração, você pode atender o seu paciente, tá bom? E aí tem que saber depois conduzir o caso de maneira estratégica. Qual ácido você mais indica nesses casos de acne? Eu não gosto de trabalhar com manipulados, tá, gente? Eu já tive um trauma com manipulados no meu começo de carreira, início de carreira. Então, na lista de skincare da aula, eu passo pomadas para o paciente comprar na farmácia. E aí tem pomadas para caso de oleosidade, caso de comedão e caso de acne. Então, a gente separa em 3 momentos para ficar fácil de você saber fazer essa indicação. E não gosto de, é glicólico, é salicílico, é azelaico, é cógico, não gosto. Porque, ainda mais eu que trabalho aqui com vocês no online, eu não sei a procedência da farmácia da cidade de vocês, tudo isso conta muito, tá bom? Dentro da nossa lista de skincare, ela também é prática, assim como eu. Mas os valores hoje para nós, estamos ansiosos. Fico feliz. Meninas, era isso, então? Ô, Cintia, eu vou mandar, prometo, tá bom? Vou fechar aqui e mando. Estamos combinados. Dia 30, quem vai estar na aula? Então. Ô, Gabi, não vi que você estava aí. Eu estou muito feliz com a nossa aula, tá? Estou feliz com a participação de vocês. Estou feliz que vocês ficaram aqui até o final. Eu falei que ia ser 1 hora de aula. Conseguimos aí, 1h15. E eu espero vocês, então, dia 30, para a gente bater papo, aprofundar. E depois, confia. Quem é minha aluna sabe, Gabi fez aula comigo de laser labiante. Gente, faço aula por demanda. Alguém fala assim, Fran, preciso de uma aula de ultrassom microfocado. Eu falo, beleza, vamos lá. Então, se vocês precisarem de aula específica, a gente conversa, tá? Eu já investi muito em curso, mas o da Fran foi perfeito. Muito melhor que muitos por aí, gente. Confia e vai. Gente, olha, elas são minhas alunas, participaram da outra aula, elas já viram todo esse conteúdo, elas vieram aqui hoje de novo. Fico muito feliz, tá? Conta comigo para o que vocês precisarem. Eu falo que eu sempre agi assim na minha vida profissional. Dinheiro é consequência do trabalho bem feito. Então, se vocês não estão ganhando dinheiro com estética, e eu também, eu no digital, eu sempre falo para as meninas, sou pequenininha no digital, porque eu esperei dar tudo certo no presencial, e eu estou começando aqui no digital. Então, se vocês não estão ganhando dinheiro com estética, tem muita coisa para melhorar. E tem muita coisa para vocês entregarem para o paciente de vocês, porque o paciente, ele paga, desde que você esteja entregando um trabalho diferente do que a maioria das pessoas estão. E o paciente, ele não é burro, e hoje em dia o nosso paciente está muito mais informado, cada vez mais informado. Então, vocês precisam estar muito à frente desses pacientes. Eu não faço injetável, não trabalho com injetável, até porque eu trabalho com médica dermatologista, ela faz. Só que eu sei tudo de injetável, eu sei avaliar tudo de injetável, eu sei quando o paciente precisa fazer, e se ele precisa fazer, onde ele precisa fazer, qual é a técnica. Então, você saber além daquilo que é o seu dia a dia, é a coisa assim que o paciente mais dá valor, porque mesmo que você não faça ultrassom microfocado, eles vão perguntar para vocês o que é o ultrassom microfocado. E aí você vai responder, nem sei se é bom. Gente, a gente precisa entregar muito além do que o paciente está esperando. E se vocês passam para esse outro lado, que é, eu estou vendendo, tem muita gente que está na estética e não está percebendo, mas está assim, eu estou finalizando, tá? Tem muita gente que está na estética e está assim, eu vendo procedimento,
Eu quero captar paciente, é a maior reclamação que eu escuto quando eu vou conversar com vocês no direct. Eu vendo procedimento, eu quero captar paciente, só que o eu vendo procedimento fica lá, limpeza de pele, de tanto por tanto, postando isso. Como se a gente fosse uma banca de feira, e aí tá tudo ali, ó. Vem aqui pegar o seu legume, sabe? Gente, estética não dá para ser assim. Essa estética é a estética que já aconteceu, que já funcionou, não funciona mais. O seu paciente ele está muito mais preparado. Então, vocês precisam atrair o paciente, sim. Como que a gente vai captar esses novos pacientes? Muitas vezes até por indicação, que é muito mais fácil. Ou se você faz uma ação e ela bomba, dá super certo, e vem 10 pacientes para você. Se você não tem repertório clínico, não sabe avaliar a ponto do paciente ficar com você depois, do que adiantou? Quantas vezes você vai ter que fazer novamente essa ação, trazer novos pacientes e sempre novos pacientes? O nosso paciente, ele precisa que você cuide dele o ano inteiro, é isso que ele espera de você. Eu tenho uma paciente, gente, ela está comigo há 10 anos, fazendo radiofrequência todo santo mês. E aí a gente faz, começou na radiofrequência, mas hoje a gente faz ultrassom microfocado 2 vezes ao ano, ela faz bioestimulador e 2 ampolinhas de preenchedor por ano. Só que ela continua fazendo a radiofrequência todo mês. E todo ano ela fala assim, ô Fran, é isso mesmo, né? Tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer ou é isso aqui? Eu falo, você tá feliz? Ela fala, eu tô. Então tá bom, então é isso aqui, então vamos manter. Há 10 anos, eu tenho muitos pacientes comigo há 10 anos. E o que fidelizou esses meus pacientes, é o que eu quero que vocês construam na carreira de vocês, que é o que mudou a minha carreira, é a sua capacidade de olhar o paciente como um todo, de maneira individualizada, e ser assertiva nas indicações. É isso. Não precisa muito mais que isso, tá? Então, eu espero que a mensagem tenha sido passada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no meu direct. Eu vou mandar hoje, então, a data, os entregáveis e o valor da aula com desconto só para vocês do grupo. Combinado? Eu vou me despedindo, então, de vocês. Deixa eu só ver os últimos comentários. Aprendi mais na aula online do Lavian do que na presencial em 2 dias. A Gabi fez aula online comigo, é verdade. E deu tudo certo lá, né, Gabi? Gente, conteúdo aprofundado, que é você olhar para o seu paciente, saber o que fazer, não é impagável, vocês vão ver. Estejam na aula, confia em mim e depois vocês me contam. As minhas alunas estão todas aqui de novo, muito maravilhosas. Entendi que não é sobre marca e sim sobre técnica, mas indica uma marca para quem está começando, a mais barata que tiver e que couber no seu bolso. Eu trabalho com uma farmácia, a gente pede de uma farmácia que chama Proativa, é farmácia de manipulação, mas ela só faz manipulação para estética, tá? Ela vende no site Proativa, se vocês quiserem compartilhar lá no grupo com vocês também, tá bom? Quando eu comecei com extratos da terra, não sei se existe ainda. Existe? O que couber no seu bolso e não precisa comprar o kit todo, compra o que é necessário e o que não vai exonerar você a ponto de não deixar você fazer a aula, tá bom? Muito mais a aula, se vocês estavam pensando em comprar um kit absurdo, compra a aula primeiro, depois vocês vão para o kit, tá? Uma coisa de cada vez. Amei a abordagem, obrigada por trazer essa visão sobre limpeza, de fato abre o nosso olhar. E a gente nem começou, Thalita, espero dia 30. Gente, isso aqui foi assim, pensando em camadas, isso aqui foi a pontinha de tudo que vai acontecer dia 30, tá? E depois eu dou o maior suporte para vocês. Eu agradeço muito de verdade agora, finalizando aqui a nossa aula. Agradeço pela atenção de vocês até aqui, que eu vi que ninguém saiu, fico muito feliz. Boa noite, bom descanso para vocês, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem. Ai, meninas, ó, quem ainda está aqui, deixa eu falar uma coisa. Se vocês puderem ou escrever, não sei se no direct, onde vocês acharem melhor, o que foi a aula para vocês, porque isso me ajuda muito lá no Instagram, tá bom? Beijo, obrigada. Eu também adorei vocês aqui.